Amantes da palavra de Deus, bom dia. Aqui quem vos fala novamente é pastor Luciano Lúcio. Com muita alegria nós estamos aqui para mais uma reflexão da palavra de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo aqui nesta quinta-feira, dia 9/7/2020, para nós lermos o texto que está em Êxodo, capítulo 6, do versículo 2 ao 6. Porém, eu vou ler somente o versículo 2, que diz assim: Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Eu quero nesta manhã falar sobre esta passagem linda das Escrituras, aonde nós sabemos que esta passagem é uma continuação do chamado de Deus para Moisés. E Deus, através de Moisés, diz a Faraó que Faraó iria deixar o povo de Deus sair através da mão poderosa do Senhor. Isso no versículo 1. No versículo 2, ele diz que ele é o Senhor. E depois, no versículo 3, ele declara ser o Deus Todo-Poderoso. E ainda no versículo 4 e 5, ele se denomina o Deus da Aliança. E no versículo 6, ele se define como libertador do seu povo. Eu queria nesta manhã falar um pouquinho sobre a pessoa deste Deus. Quem é este Deus que disse a Moisés: Eu sou o Senhor? Quando ele diz no versículo 2 que ele é o Senhor, o que ele queria dizer com isso? O que Deus queria falar a Moisés? Se você ler no Salmo 42, versículo 8, você vai ler lá, diz assim: Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Quem é este Deus? Este Deus que diz que é o Senhor, ele é o único. E por que ele é único? Ele é único porque criou todas as coisas. Apocalipse 4:11 diz: Tu és digno, Senhor e Deus, nosso Senhor, que de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ele é Senhor porque ele é um Deus que criou todas as coisas. Ele é o único Senhor, ele é o único Deus, porque a Bíblia diz que ele é o único que deve ser adorado. Se você for lá em Mateus, no capítulo 4, do versículo 8 ao 10, você vai entender que ele mostrou aos reinos do mundo a glória. Satanás mostra no monte, Satanás chama Jesus no monte, mostra-lhe o mundo e a glória deles, e lhe faz uma proposta para que ele adorasse a Satanás. Então Jesus olha para ele no versículo 10 e diz: Retira-te daqui, Satanás, porque está escrito: Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele lhes dará culto. Então Ele é Senhor e único Senhor. Por quê? Porque Ele merece ser adorado. E por que ele é único? Também, se você ler em Daniel capítulo 4, do versículo 34 ao 37, ele é único porque o reino dele não terá fim. O texto é um pouco extenso, mas se você ler lá, você vai ver que no versículo 34, mas o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. Então Nabucodonosor, após ter ido pastar com os animais, ele vai reconhecer que o reino de Deus não tem fim, porque ele diz assim: Eu louvei, eu glorifiquei aquele que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Olha só que coisa maravilhosa é nós sabermos que Ele é Senhor, e Ele, por ser Senhor, Ele é o único Senhor. Dizer que Ele é Senhor também quer dizer que Ele governa tudo que existe. No Salmo 66, versículo 7, ele diz: Ele, em seu poder, governa eternamente, e os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Olha só, ele governa tudo que existe.
e ele governa tudo que existe. Nós temos bases bíblicas para isso. Mateus 8, do 23 ao 27, diz que ele governa as forças da natureza. Jesus teve poder para subir num barco e acalmar o vento e a tempestade e acalmar as águas do mar. Ele também é Senhor porque ele governa o poder do mal. Lucas 10, 17 diz: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Os discípulos estão dizendo: o seu poder, o Senhor é Senhor, e o Senhor tem poder, o Senhor governa também o mal. O mal só age se o Senhor permitir, mas se o Senhor ordenar, eles têm que sair. Olha só que coisa interessante, ele é Senhor porque governa tudo, porque em Provérbios 21, verso 1 diz que ele governa o coração do homem. Olha o que diz lá: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Deus tem poder de governar os nossos corações e nós inclinarmos para Ele. Também Ele é Senhor e governa tudo, por quê? Porque em Neemias 9:6 diz que Ele governa tudo preservando o que Ele criou. Lá no versículo 6 do capítulo 9 diz: só Tu és Senhor, Tu fizeste os céus, o céu dos céus e todo é seu exército, e a terra e tudo que nela há, os mares e todos os que há neles, e tu os preserva. Olha só, e tu os preserva a todos com vida. O exército dos céus te adora. Deus, ele é único porque ele tem poder de governar aquilo que ele criou. Ele preserva o que ele criou. Também, se nós formos observar em Atos 16:31, ele é Senhor porque ele tem característica e ação direta de ser o nosso Salvador. Então, se você olhar em Atos 16:31, a Bíblia diz: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Se ele é Senhor, ele é Salvador. Se ele é Salvador, em Romanos 10, do versículo 9 ao 10, diz, lá vai dizer que quem diz que crê em Deus para a salvação e confessa com a sua boca, recebe a salvação. Ele tem poder de salvar. Ele é Senhor porque ele tem poder de salvar o homem. Ele é Senhor porque ele é todo-poderoso. Em Êxodo capítulo 3 ele diz: aparecia a Abraão e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes foi conhecido. Ele é poderoso. E se ele é poderoso, eu te digo mais, ele tem poder então para salvar. Sofonias 3:17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria e renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. A salvação que ele oferece é para hoje. Lucas 19, 8 e 9, ele diz lá no verso 9 a Zaqueu: hoje veio, ou hoje houve salvação na tua casa. A salvação que ele nos oferece é segura, porque em João 10, 28 ele diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, ninguém as arrebatará das minhas mãos. A salvação que ele nos oferece é graciosa. Efésios 2, 8 e 9. Lá diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ele é todo-poderoso porque ele tem poder de atender as nossas orações. Jeremias 29:12 diz: então me invocareis e passareis a orar a mim e eu os ouvirei. A oração que nós fazemos ao Senhor, ela deve ser feita ao Pai e em nome de Jesus o Filho. João 14, do versículo 13 e 14, tudo que pedirdes em meu nome, isso os farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu os farei.
A oração que nós fazemos ao Senhor deve ser feita com fé em Jesus Cristo, Lucas 21, 22. E tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. A oração deve ser feita por coisas corretas. Nós temos que orar ao Senhor com a causa correta, Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 3, e principalmente o versículo 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Meus queridos, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor e Ele é todo poderoso, porque Ele pode nos preservar. Ele está nos preservando para a salvação. Segundo Judas, versículo 1, nós fomos chamados e estamos guardados em Cristo Jesus. Ele nos preserva salvos, pois começou a obra e vai concluir. Filipenses 1,16, Paulo diz: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la no dia de Cristo Jesus. Ele nos preserva salvos, pois nos deu o Espírito da garantia. Efésios 1, versículo 13 e 14, mas no 14 diz qual é a herança da nossa, qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. O Espírito Santo é o selo desta herança. E para a gente concluir, Ele é Senhor porque Ele é Deus de aliança. Ele estabeleceu uma aliança, Ele fez uma aliança conosco. A sua aliança é eterna, em Hebreus 13, 20. A sua aliança é através do sangue, em Hebreus 9, 18 ao 22. A sua aliança abriu o céu para o pecador, Hebreus 10, do 19 ao 21. Deus nos fez aliança, Ele é o Deus da aliança e essa aliança não deve ser quebrada. Ele é Senhor porque, além de Senhor, Ele fez uma aliança conosco que consta sinal externo que simboliza uma graça externa. A aliança do Velho Testamento era simbolizada pela circuncisão, Gênesis 17, 10. A aliança no Novo Testamento é simbolizada pelo batismo, Mateus 28, do 19 ao 20. A aliança do Velho confirma o Novo Testamento. Nós estamos sobre esta aliança. Pois bem, queridos, quero te dizer nesse dia que Ele é o Senhor, porque Ele é o nosso libertador. Ele nos libertou do pecado, Ele morreu por nós, Ele nos tirou todos os defeitos, Ele nos libertou do diabo e Ele nos libertou para uma nova vida. Que Deus possa te abençoar e que você entenda que Ele é Senhor. Ele é Senhor porque Ele tem poder sobre as nossas vidas. Que você tenha um bom dia, que você reconheça que Ele é o Senhor da sua vida e saiba que Jesus Cristo estará sempre ao seu lado. Eu quero vos agradecer e continuo te dizendo: dê o seu like, acesse o sininho, divulgue o nosso canal, que Deus te abençoe e lembre-se, Ele é Senhor sobre todos nós. Deus abençoe, um bom dia na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.